Ana Teresa Brito, profissional, mulher, mãe, avó, enfim, esta amálgama de tudo o que somos, de tudo o que nos compõe. Enquanto profissional ligada desde sempre à educação de infância, desde o início do curso, em 1983, passando por muitas etapas que foram necessariamente também, aqui o ensino superior me foi desafiando a aprofundá-las, mas devo dizer, aprendi muito desde o início com crianças e famílias, com profissionais que me acompanharam. Essa foi a primeira grande aprendizagem. E essa aprendizagem foi fundamental para ir buscando naquilo que faço sempre na formação, bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, sempre buscar essa articulação e esse diálogo entre a academia e a vida. Perceber melhor o que faço, porque faço, quem me pode ajudar, os autores, a investigação que me pode ajudar a ser melhor profissional a cada tempo, enquanto educadora de infância, enquanto educadora especializada em intervenção precoce, enquanto professora no ensino superior, em todos esses momentos. Depois, claro, falei aqui já também enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto avó de 3 netos maravilhosos, não se desliga. É também nesse diálogo com a minha vida enquanto pessoa que trago para aquilo que sou enquanto profissional uma experiência de relação humana, de ver crescer quem está à minha volta, seja gente já crescida que cresceu comigo, seja eu própria enquanto pessoa acompanhando filhos, netos e todos aqueles que me rodeiam. Portanto, uma pessoa inteira que gosta muito de pessoas e que vai fazendo assim neste caminho partilhado, profissão e vida, profissão com vida, sempre juntas. Então, é uma história longa, O ISPA nasceu nos anos 60, a Escola Marilo Rico nasceu nos anos 50 e, portanto, houve aqui desde o início uma ligação quase natural. Porquê? Por exemplo, uma das minhas colegas da Escola Marilo Rico, por quem tenho uma admiração imensa, com quem trabalhei muito perto, Manuela Fonseca, fez a sua formação aqui no ISPA. Portanto, quando trocávamos estas ideias sobre quem eram os nossos autores de referência, como é que construímos o nosso pensamento crítico, o nosso olhar sobre o mundo, o ISPA estava no centro daquilo que tinha sido a sua experiência de formação e de vida. No fundo, o orientador foi o professor Carlos de Amaral Dias, da tese desta minha colega, e muitas vezes conversávamos sobre, aprendi o que era a transferência, a contra-transferência, enfim, coisas que para mim estavam muito distantes e que se foram tornando próximas através deste contacto. Depois também, enquanto educadora, e agora recuando um pouco, na atual Fundação Liga, a antiga Liga Portuguesa dos Docentes Motores, onde trabalhei durante uns anos, recebi como estagiária a atual coordenadora de intervenção precoce, que psicóloga do ISPA. Portanto, o ISPA aparece sempre em ligação, quer com um pensamento e um olhar mais conceptual sobre a realidade, quer com a realidade em si mesma e com aquilo que é a nossa prática e forma de ser e de estar. Depois, as referências nas leituras. Por exemplo, a professora Margarida Alves Martins, com quem agora tenho uma relação próxima, inclusive na direção do mestrado em Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo, durante um tempo, foi uma referência para mim. Foi uma referência de leitura, do ponto de vista da aprendizagem da leitura e da escrita, daquilo que era este olhar profundo e sistémico já sobre o nosso desenvolvimento e crescimento. Como colegas, ainda pensando nos colegas, na Fundação Braselton Gomes Pedro, de que faço parte desde 2010, conheci e tenho como colegas próximas a Rita Silveira Machado, que fez aqui o curso, Teresa Goldschmidt, que não acabou, mas que fez até ao 5º ano o curso CAI, que depois ingressou na Faculdade de Medicina, Naira Azevedo, com quem tenho uma ligação muito próxima e que foi da turma do meu colega, professor José Morgado, que também conhecia já, enfim, neste tempo de caminho de profissional, que fui conhecendo o pensamento, a forma de comunicar extraordinária sobre a inclusão. E a inclusão é também a minha área. Não é? E, portanto, aqui uma referência forte. Depois, outras referências fundamentais. Professora Júlia Serpa Pimentel.
A professora Júlia, estava eu a trabalhar ainda na Fundação Liga quando fez o seu doutoramento e, portanto, eu fui uma das pessoas que fez parte dos participantes do seu doutoramento, que era sobre a intervenção centrada na família. E é qualquer coisa que, para mim, é um eixo fundamental daquilo que sou, que quero ser enquanto docente. Portanto, a professora Júlia Cepa Pimentel, Júlia, e depois Isabel Felgueiras, que também é docente cá, e também sei que as duas entrevistadas no âmbito destes 60 anos, foram, a certa altura, minhas interlocutoras privilegiadas na construção de uma pós-graduação em intervenção precoce, conjunta, parceira, entre a Escola Superior de Educadores de Infância Maria Henrique e o ISPA. Portanto, aqui uma relação de força na construção de uma formação que foi buscar o melhor das duas instituições. E isto é fundamental do ponto de vista do meu conhecimento do ISPA. É um conhecimento simultaneamente prático, de colaboração, de amizade, de respeito, de dignificação do olhar sobre a pessoa. E, portanto, é um conhecimento vivo. Uma curiosidade. Quando fiz o pós-doutoramento na Universidade de Warwick, entrei no gabinete de quem seria o meu futuro orientador e vejo um cartaz da Gulbenkian. Coloquem na Gulbenkian. Imediatamente a conversa começou por isso. É aqui um cartaz da Gulbenkian, mas conhece Portugal. Então, Jeff Lindsay foi dos primeiros professores que veio, quando o ISPA ainda estava na Feira Popular, talvez seja, não estava postinho, não é? Estava ali perto, as suas instalações eram muito perto. Foi dos primeiros professores a vir acompanhar aquilo que era o crescimento e a identidade que o ISPA estava a construir na altura. Foi a sua primeira viagem fora de Londres. E quem o recebeu foi o professor José Morgado. Portanto, muito interessante ver todas estas ligações e esta construção viva. O ISPA fez parte, no fundo, do meu percurso ao longo de muitas décadas, desde os anos 80 até agora aos anos mais próximos, de que já vamos falar, com certeza. Carlos, é uma pergunta muito interessante e que me faz refletir, de facto, sobre esta proximidade, porque se do ponto de vista do percurso o ISPA sempre esteve perto, de uma forma próxima, profunda, instigadora, sensível, começou, de facto, em 2014, 2015. Com esta parceria entre a Escola Superior de Educadores de Infância Maria Henrique e o ISPA para a realização dos cursos de Educação, Licenciatura em Educação Básica, Mestrado em Educação Pré-Escolar, Mestrado em Educação Pré-Escolar e primeiro ciclo. Eu tive a honra e o privilégio de fazer parte do grupo de professores que concebeu, que pensou de base esta formação. E, portanto, vi muitos dias, talvez com uma frequência e uma continuidade até fora do comum, para quem entra numa instituição, estar com quem nos recebeu e nos acolheu cá. Viemos uma equipa coesa e aberta ao diálogo e encontramos quem nos acolheu e quem nos ajudou de facto a pensar aquilo que era o contexto da educação de infância do ponto de vista da riqueza da educação que existe também no ISPA, porque a psicologia da educação é um ponto forte daquilo que constitui a oferta formativa. E não só, há uma cultura que olha a vida e que olha as questões que a vida traz, que as pessoas do ISPA têm e que eu penso que nós também trazíamos connosco e que vem aqui trazer um olhar renovado. Portanto, o meu primeiro impacto foi estar e depois estar em pensamento, estar em construção, não em nada perdendo a singularidade do que trazia, e isto para mim é muito importante, este respeito que senti desde o início, mas sendo desafiada a ir mais além naquilo que era o pensamento sobre a educação de infância hoje. E aqui, em 2014, 2015, começa então essa experiência, primeiro mais do ponto de vista do que é que vamos trazer para a formação que possa ser o conjunto da singularidade de uma instituição e de outra e que no encontro, como nos diz Edgar Morin, não é? O todo é maior do que a soma das partes e simultaneamente cada parte até pode ser a determinada altura maior do que o todo. Portanto, isso também é interessante porque isso também acontecia. Éramos mais por estar juntos, mas havia necessariamente momentos em que o ISPA
Nomeadamente estou a pensar nas questões da investigação, no que aprendi, no que aprendo, naquilo que me tem desafiado, no que nos trouxe, e depois nós com uma experiência que vinha desde os anos 50, com uma forma de ser e estar em educação de infância que a seu tempo foi logo revolucionária, porque nasceu numa época de ditadura, em que Maria Ulrich questionava, mas que formação é esta que estamos a dar aos profissionais em educação de infância para mais e melhor respeitar a criança naquilo que é a sua essência, naquilo que ela nos traz, porque se nós ensinamos, as crianças também nos ensinam. E essa reciprocidade, esse olhar muito respeitoso, muito dignificante dos direitos da criança, que depois só vieram a ser aprovados em 89, não é? A Convenção dos Direitos surge só mais tarde, mas nós já os vivíamos plenamente naquilo que era a formação. E, portanto, encontrei um contexto de acolhimento, de escuta, de desafio, que me instigou muito enquanto profissional também de ensino, no ensino superior, porque acredito, eu fiz a certa altura na minha formação no mestrado, um mestrado em orientação da aprendizagem, e escolhi fazê-lo nesta área, na Católica, exatamente por isso, porque de gente pequena eu ia sabendo da pessoa, desde que está dentro da barriga até que nasce, ela já é pessoa, mas como trabalhar, como ensinar e aprender com gente crescida. E, portanto, o ISPA trouxe-me esta possibilidade de alargar esse pensamento e esse conhecimento, mas também me trouxe a alegria de ver reconhecido aquilo que era a minha contribuição, aquilo que é a minha contribuição. Portanto, começa aí e desenvolve-se. Chegámos a uma altura, sensivelmente há 3 anos atrás, em que os cursos da parceria passaram a ser parte do ISPA. Foi um processo difícil, desafiante. Era de facto uma escola, e eu sou ulrichiana também de coração, certamente vamos falar do que é isto de ser ispiano, e aqui no meu coração cabem os dois. Cabem 2 filhos, cabem 3 netos, cabe muita gente e muitas histórias, e cabe necessariamente isto que é a minha construção como alguém que viveu na sua formação e depois enquanto formadora, o estar na Escola Maria Ulrich, o que é que isso significa, ser ulrichiana, mas depois chegar cá e encontrar a possibilidade de também me rever naquilo que é ser ISPA, naquilo que foi, depois de que os cursos passaram a ser do ISPA, então contratualizar, formalizar e passar a ser docente do ISPA. E esta é uma outra etapa, há um respeito muito grande, continua a haver, portanto aquilo começou muito bem e assim continuou. Difícil o período de facto em que a escola parou, em que a escola teve que encerrar, foi para mim talvez dos maiores desgostos da minha vida. Simultaneamente, a possibilidade de construção, porque já estávamos no caminho convosco, já estávamos no caminho com o ISPA. Portanto, se não fosse isso, possivelmente teria sido um vazio muito maior. E é nisso que eu acredito, que as coisas se reconstituem com pessoas. Começámos esta nossa entrevista falando de pessoas. O ISPA, para mim, antes eram as pessoas que o significavam, era a identidade do ISPA, vinha através delas. Portanto, agora eu estava desafiada a também participar desta identidade. E há 2 pessoas que são aqui fundamentais. Eu, talvez falando nelas, estão a representar todas as outras, todo o corpo docente do ISPA, que é a professora Lourdes Mata, minha colega desde o início deste percurso, e a professora Margarida Alves Martins, ambas ligadas à educação, à psicologia da educação, e por isso este destaque desta forma tão viva, e que continuam sempre a construir este pensamento que depois reúne aqui uma série de professores que vieram da equipa da Escola Maria Ulrich, com quem eu tenho uma relação profunda de conhecimento, de vida, de caminho partilhado, e com estes professores que estas 2 professoras, sobretudo, me apresentaram enquanto gente que está no processo de querer construir o olhar sobre a educação, porque é uma área nova no ISPA, não é? Temos a psicologia, aliás, o nome antigo, não é, do ISPA, o primeiro nome, porque muita gente ainda conhece Instituto Superior de Psicologia Aplicada, e ele desenvolveu-se, e neste momento é um instituto universitário que tem as 3 escolas da psicologia, das biociências e da educação. Nós somos a filha mais nova, viemos há menos tempo, não é? Então assim de forma inteira. E, portanto,
Ser espiana agora é sentir essa responsabilidade de criar aqui o espaço de educação, que já existia, existe desde sempre, mas o espaço de educação de infância com mais robustez, com mais vigor e de uma forma singular. O que é que nos diferencia das outras escolas de formação? O que é que nós podemos trazer como contributo para a sociedade, e nomeadamente para as crianças, para as famílias, para as comunidades, para as equipas, para o desenvolvimento profissional, que seja nosso. E isso tem sido, nos últimos 3 anos, e agora nomeadamente na direção da Escola de Educação, o grande desafio. Pegar no passado com todo o carinho, cuidado, afeto, reolhá-lo à luz do presente e reolhá-lo neste contexto espiano de uma escola que está a desenvolver-se, que está a crescer e de que eu tenho imenso orgulho de fazer parte. Carlos, muito obrigada por essa pergunta, que é mesmo aquela que mais me tem desafiado no melhor dos sentidos. Eu vejo o ISPA neste olhar amplo. Vejo a Escola de Educação em relação com as outras escolas. Isso é qualquer coisa que me parece que podemos e devemos desenvolver. Este olhar sistémico que o ISPA tem, holístico, eu penso que poderá vir a ter mais expressão e mais tradução naquilo que é a união das 3 escolas. E aí temos que trabalhar, conhecer-nos melhor. Por exemplo, neste momento estamos a desenvolver uma pós-graduação em que estou a colaborar proximamente com a formação avançada, com a Escola de Psicologia, e isso traz-me desde logo uma alegria muito grande, porque vejo a Universidade com essa possibilidade, aliás, de traduzir naquilo que fazemos e somos aquilo que depois pedimos aos nossos estudantes para serem e fazerem quando estiverem no mundo enquanto profissionais. Portanto, por um lado, essa transdisciplinaridade. Vejo essa transdisciplinaridade como um desafio. Por outro, vejo o crescimento da Escola de Educação. Nós estamos num momento chave. Estamos num momento em que vai haver uma mudança geracional do ponto de vista, enfim, do ensino, da aprendizagem, em educação de infância, no primeiro ciclo, segundo ciclo secundário, por aí fora. Porquê? Porque tivemos uma população que se foi desenvolvendo até chegar a uma idade madura e que neste momento está à beira da reforma. Portanto, vão ser precisos muitos milhares de professores a entrar até 2030 no sistema, no Estado, com o que isso traz também de alteração nas próprias instituições privadas de solidariedade social, nos colégios particulares, etc. Portanto, vai haver aqui um novo fôlego, qualquer coisa que é mesmo novo, porque de há uns anos esta parte a empregabilidade era muito boa, nós temos, enfim, 100% de empregabilidade, o que nos dá uma alegria enorme, mas podermos dizer, se vierem mais pessoas ter connosco, nós garantimos também que esse processo vai ser vivido e muito certamente vão encontrar o seu lugar em educação de infância, naquilo que é logo a sua saída dos cursos. Portanto, o que é que eu vejo? Vejo que temos que pensar a Escola de Educação sem medo de arriscar. O António Nova tem um texto que eu considero muito bonito e muito importante e muito denso e robusto, apesar da aparente simplicidade da sua proposta, em que o título é isto: arriscar é não arriscar. E penso, de facto, pensando também no Papa que esteve cá, no Papa Francisco, esteve cá nas Jornadas Mundiais da Juventude, juntou aqui 1 milhão de jovens, não é? No seu discurso na Universidade Católica, a que prestei particular atenção, a palavra também era arriscar, não ter medo. E esse valor dos afetos, da relação, da interação, que me parece que é fundamental, eu penso que deve caracterizar, por um lado, a construção daquilo que é, de facto, a nossa singularidade enquanto escola de educação. E depois, por outro lado, o não perdermos o pulso ao mundo, àquilo que está a acontecer à nossa volta, e sermos capazes de afirmar claramente o que é que para nós é a educação de infância, o que é que não pode deixar, o que é inegociável. Por exemplo, brincar é inegociável. Brincar é um direito, mas também é um dever nosso de consignarmos às crianças que não se crie uma alunização precoce. A creche, a primeira infância, o nascimento, os primeiros 3 anos de vida, fundamental. Abriram agora as candidaturas aos grandes projetos financiados e eu tive a surpresa de ver que eles vão considerar a criança a partir dos 3 anos, quando nós sabemos que dos 0 aos 3 é a fundação da vida.
é a fundação do que é ser pessoa. O bebê nasce e é pessoa. Não perdermos essa noção da continuidade e do princípio da vida como fundamental. Outro aspecto que nos deve caracterizar, a relação com os alunos, a relação com os estudantes, próxima, dialogante, viva, instigadora, do pensamento crítico, da sua capacidade de resolução de problemas, arriscarmos nós próprios, professores do ensino superior, a criar, a partir dos conteúdos, naturalmente, daquilo que são, enfim, aquilo que é a malha conceptual fundamental para os alunos poderem pensar de forma diferente o mundo, mas aceitar a sua história de vida. O ISPA e a Escola de Educação, do meu ponto de vista, devem ser esse local de bem-estar, de desafio. Quando eu digo bem-estar, não é um bem-estar assim frouxo, não é? É que a tensão se transforme numa dinâmica, que sejamos capazes de trazer connosco aquilo que são as problemáticas do mundo, e são tantas, e pensarmos aqui como é que as podemos transformar à luz da investigação, à luz do que os autores nos dizem, mas também à luz de nós próprios, da nossa história de vida, de uma prática reflexiva, do conhecimento e do reconhecimento de que estamos todos envolvidos, muito freiriano, não é? Eu, quando penso no Paulo Freire, ainda no outro dia uma aluna disse: aprendi com a professora que o Paulo Freire utiliza uma palavra que é amorosidade. Eu não sabia que essa palavra existia. E será que podemos conjugar a rigor com a amorosidade? Pois eu digo que sim. Eu digo que sim, acho que tem que haver esse afeto, acho que tem que haver essa relação com os alunos, entre a equipa de docentes, uma construção sólida, um pensamento que seja primeiro nosso, que seja transversal a tudo o que façamos, seja em matemática, ciências, expressões, pedagogia, psicologia, que esteja um olhar sobre a criança como agente do seu próprio desenvolvimento, como alguém que tem que ser escutado. Nós aprendemos tanto com a criança quando estamos com ela, como ela aprende connosco. Isto tem que estar cá. Portanto, vejo arriscar conjuntamente, em equipa, e vejo também com os alunos. E depois, claro, não falei aqui, mas é importantíssimo. Os educadores cooperantes, as escolas cooperantes, nós temos mais de 100 escolas cooperantes. Fundamental aprofundarmos essa relação, percebermos o que é que os preocupa. Claro, do ponto de vista mais teórico, sinceramente, vamos olhar para as avaliações, vamos fazê-la com os alunos, vamos olhar a teoria à luz da prática que os alunos vivem, mas também escutá-los e pensar como é que o ISPA lhes pode responder, quer seja numa formação pós-graduada, quer seja nos encontros que fazemos e que desenvolvemos com eles. Portanto, nunca nos desligarmos da vida, arriscarmos, risco calculado, mas risco, e fazermos em conjunto, fazermos partilhadamente. Ser ispiana, vou usar no feminino, ser ispiana é uma dinâmica, é uma força e simultaneamente uma necessidade de escuta muito grande. Estou a aprender o que é ser ispiana. O que é ser ispiana é estar atento aos outros, é perceber a história, é perceber o património, é perceber o olhar de futuro que esta instituição tem. É ganhar cada vez mais relação, afeto, confiança com aqueles que me rodeiam. É trazer dentro de mim essa convicção com os outros, é levá-la daqui para todos aqueles com quem estou. É nesse confronto com os outros também sentir como é que o ISPA pode, e eu enquanto espiana me posso engrandecer. É ainda, por vezes, um sítio escuro, mas vai tendo focos de luz. O novo relatório da Unesco, Redescobrir os Novos Futuros Juntos, diz que nós temos focos de luz que temos que ir buscar. Para mim, talvez ser espiana agora seja isso mesmo. Reunir esses focos de luz, ir fazendo, ir iluminando cada vez mais aquilo que compõe este ser espiano e, simultaneamente, não perder a minha singularidade. Acho que essa é uma marca do ISPA. É o respeito pelos outros e eu quero muito que aqui sentir-me na minha pele, sentir-me bem. Cada vez mais com o ISPA, cada vez mais connosco, mas sem deixar de ser quem sou. Portanto, ser espiana é esta amálgama boa de desafio e de vida e de dinâmica.